E é muito simples afirmar que o perigo nuclear é real e não é do interesse de ninguém. Então vamos fazer algo a respeito. Acho que Trump, não digo que é certo, mas é possível que ele e Putin possam chegar a algum acordo. Só gostaria que mais pessoas no Congresso pudessem dizer algo, fazer algo. Portanto, estimulando outras pessoas, sejam as igrejas, os reitores das universidades, ou senadores ou congressistas, nomeiem-se os desafios sobre o perigo nuclear e nem coordenem um acordo maior entre Israel e a Rússia. Bem-vindos. Sou Katrina vanden Heuvel, sou editora e publicadora da revista The Nation, com 160 anos de história e presidente do Comitê Americano para o Acordo EDASUA-Rússia. E hoje estamos muito satisfeitos, muito gratos por ter a oportunidade mais uma vez de nos unir a Pascal Lotaz e sediar este encontro para estudos de neutralidade. Obrigada, Pascal. Estou ciente de que a turbulência e a tragédia na Ucrânia precedem há muito tempo os 3 anos desde a invasão russa, que marcamos na segunda-feira. No entanto, e de forma bastante repentina, parece que estamos apenas um mês no segundo mandato de Donald Trump, chegando a um tipo de desfecho. Hoje planejamos discutir isso, é claro, mas também sentimos que é importante, como todos vocês nesta chamada sabem, que as conversas começaram, mas há questões maiores. A resolução da guerra é crítica, mas não resolve automaticamente todos os outros problemas pendentes no relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia, especialmente após 3 anos sem discussão entre o presidente Biden e Vladimir Putin. Pelo menos, há alguma diplomacia. Acreditamos que entre os problemas pendentes mais críticos estão os vastos estoques de armas nucleares que cada país possui, que circundam o globo. O marco do Acordo Estratégico Nuclear assinado sob Obama, como todos vocês sabem, o New START, expirará daqui a um ano, em fevereiro de 2026. Isso, acreditamos, está entre as prioridades mais urgentes para a administração no pós-guerra da Ucrânia. Então, temos muito a abordar, temos painelistas notáveis e estou ansioso pela conversa. Pascal, é com você. Muito obrigado, Katrina. E muito obrigado ao Comitê Americano para o Acordo EDASUA-Rússia que você está liderando por organizar isso e entrar em contato. Olá a todos. Eu sou Pascal do Neutrality Studies e hoje tenho a honra de apresentar este painel de personalidades notáveis para discutir o muito triste 3º aniversário da violência em larga escala na Ucrânia. Muito sobre isso ainda é fortemente contestado, começando pelo próprio nome. É uma guerra? É uma operação militar especial? E quando exatamente começou? Começou com a transgressão das tropas russas no território ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022? Ou remonta aos dias fatídicos de 2014, quando o governo democraticamente eleito de Viktor Yanukovych foi derrubado, e uma rebelião armada começou no Donbass, e forças de milícia apareceram na Crimeia? Ou será que isso remonta ainda mais aos anos 1990 e às várias rodadas de expansão da OTAN? Muitas dessas questões e pontos de vista ainda precisam ser resolvidos e acordados. Aqui comigo para discutir isso estão 3 convidados maravilhosos. Tenho comigo o governador Jerry Brown, que foi o 13º e 13º governador do estado da Califórnia. Também estamos acompanhados por William D. Hartung, um membro do Quincy Institute e ex-diretor do Programa de Armas e Segurança do Center for International Policy. Temos conosco Cynthia Lazaroff, cineasta documental e fundadora das iniciativas de intercâmbio EDASUA-Rússia e do Nuclear Wake-Up Call, Earth. E claro, por último, mas não menos importante, Katrina vanden Heuvel, presidente do American Committee for US-Russia Accord e ex-editora-chefe da revista The Nation. Todos sejam bem-vindos. Obrigado, Pascal. Bem, talvez para os 3 painelistas, e vamos começar com o governador Brown. Mas também vou pedir que Cynthia e Bill deem suas opiniões sobre isso. Nos últimos 3 anos,
os últimos 3 anos tristes, o que você acha que é mais importante que aprendemos sobre o conflito que está acontecendo? Sinta-se à vontade para se concentrar em um assunto micro ou na visão macro, como preferir. Qual é o resultado de aprendizado dos últimos 3 anos, Governador Brown? What's the learning outcome of the last 3 years, Governor Brown? I would say it reaffirms Eu diria que isso reafirma a noção da névoa da guerra, que você nunca sabe no que está se metendo quando embarca na questão séria de tomar outro país. Sabemos pela história que muitos movimentos foram feitos. Eles podem parecer bons no papel. Às vezes podem parecer bons por muitos meses, mas muitas vezes azedam. Então eu diria que a prudência e a contenção estão muito implicadas onde estamos. A tragédia está lá. Então Putin, eu acho, foi surpreendido. Obviamente, ele foi surpreendido. Além disso, a bravura e a engenhosidade do povo ucraniano e a liderança de Zelensky e outros, seus militares, seus cidadãos, eles se uniram e repeliram a invasão russa, o que provavelmente, sem saber todos os detalhes, reflete uma arrogância de poder. A arrogância de que eles pensaram que com o número de tropas poderiam simplesmente tomar a Ucrânia. Talvez Putin também tenha pensado que os ucranianos os receberiam, ou pelo menos o suficiente para tornar a operação que ele lançou muito mais fácil do que acabou sendo. Então eu diria que a determinação do povo ucraniano em conter os russos e avançar, e agora conter os russos enquanto eles fazem um avanço lento, o sofrimento, a aceitação de centenas de milhares de mortes e feridos, isso é monumental. E a lição para mim, é claro, é a loucura da humanidade. Como nos metemos nessas coisas? Como Putin pôde fazer isso? Como? E claro, na história. Então Putin tem suas falhas, eu diria uma verdadeira culpabilidade aqui. Mas nos últimos 10 anos, 20 anos, muitas coisas foram feitas pela Europa, pelos outros países da Europa e pelos presidentes americanos que não construíram o tipo de entendimento e respeito que poderia ter evitado esta guerra. Certamente acho que esta guerra não estava na mente de Putin há 20 anos. E assim, muitas coisas aconteceram, e eu diria que há muita culpa a ser atribuída. Não quero comparar culpabilidades porque Putin lançou a guerra. Ele começou a matar pessoas. Isso é de uma certa magnitude. Agora, toda essa especulação é para historiadores e talvez moralistas. O que é importante agora é como sair disso. Quais são as ações que podem trazer esta guerra a um fim? Tornar as relações na Europa Oriental mais estáveis, dar às pessoas uma sensação de segurança e encontrar uma maneira para o Ocidente, para os países da Europa e os Estados Unidos, trabalharem com Putin e a Rússia. Um personagem muito diferente, eu diria, tem falhas muito diferentes das que os americanos têm. Há muitas falhas a serem consideradas, eu diria, pontos cegos. Então sim, há muito a ser feito. Eu diria que a coisa mais importante agora é encontrar maneiras de parar a guerra e em seguida avançar para constituir, se possível, um tipo diferente de relacionamento. É assim que eu vejo. Acho que é possível. Não importa qual seja o seu julgamento sobre Putin, quais sejam suas muitas falhas de caráter, ele ainda era alguém que estava trabalhando com o Ocidente. Não muitos anos atrás. E lembre-se, os Ausen trabalharam muito de perto com Stalin. Nixon podia brindar com Mao Zedong. Então eu não me concentraria em Putin, a personalidade. Eu me concentraria no sofrimento e nos caminhos a seguir para reduzir o mal, o conflito, a guerra e obter mais estabilidade e compreensão naquela parte da Europa. A coisa interessante é que alguns dos meus espectadores deste canal argumentarão que muita da culpa está na Europa e nos Estados Unidos pela desescalada, que não aconteceu antes. Mas o interessante é que nem importa a qual versão aderimos, por causa da gênese. O que importa agora é se, com essas diferentes interpretações do que aconteceu, convergiremos para uma espiral virtuosa que nos leve à desescalada ou não. Mas, Cynthia, posso perguntar sobre sua principal percepção? E se você tem restante para algo que ouviu, fique à vontade para fazê-lo.
Obrigado, Pascal. Bem, eu apreciei a visão geral do governador e a análise dos diferentes pontos de vista em tudo isso. Realmente uma visão ampla do que aconteceu. Estou no ponto em que estamos olhando para os custos humanos impressionantes desta guerra, que o governador mencionou, com mais de 1 milhão de mortos ou feridos e riscos de escalada contínuos. Se você olhar para os 14,6 milhões de pessoas que precisam de ajuda humanitária, 3,7 milhões deslocados internamente no país, 6,8 milhões buscando refúgio fora do país, e então os milhões de famílias separadas pela guerra, incluindo crianças levadas sem um dos pais para a Rússia. Uma pesquisa realizada pelo Comitê Internacional de Resgate descobriu que 74% de seus clientes foram forçadamente separados de um membro próximo da família. Então, você sabe, esses são apenas alguns dos custos impressionantes para as pessoas. E para mim, o apelo do presidente Trump por um cessar-fogo e o reinício das negociações agora para acabar com a guerra são passos positivos significativos e há muito tempo necessários para realmente parar o sofrimento e a matança e para trazer este conflito a um fim. Acho que um dos desafios é que se você olhar, e quando falo com meus amigos ucranianos, eles me lembram que o conflito começou em 2014. Agora as pessoas podem ter um ponto de vista diferente dentro da Ucrânia, mas quando ouço sobre isso, é que o conflito começou em 2014. Essa foi a primeira fase da guerra, e fevereiro de 2022 foi a segunda fase da guerra. Mas eu acho que um dos desafios é que se você voltar a 2014, todos os cessar-fogos na Ucrânia desde 2014 falharam. E esses cessar-fogos falharam por muitos motivos. Os acordos de Minsk, que os estabeleceram, os acordos de Minsk, eram profundamente falhos. Mas uma das principais razões pelas quais eles falharam foi a falta de vontade política em múltiplos níveis. No Ocidente, a narrativa é que a guerra na Ucrânia é um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Este é certamente um nível do conflito, um nível óbvio, mas há outros dois níveis. O conflito geopolítico liderado pelos Estados Unidos entre os Estados Unidos e a OTAN e seus aliados, que agora está mudando, e também a dimensão de guerra civil do conflito dentro da própria Ucrânia, que está profundamente dividida entre leste e oeste. Nas minhas conversas com representantes da sociedade civil ucraniana, eles me dizem que uma paz duradoura só pode ser alcançada abordando todos os 3 níveis do conflito, incluindo o terceiro nível, que é manter a paz dentro da própria Ucrânia. Eles veem um processo de paz inclusivo e centrado no ser humano, com a participação significativa da sociedade civil e das mulheres de toda a Ucrânia, representando um amplo espectro de opiniões, onde possam expressar suas necessidades e interesses, especialmente aqueles stakeholders mais impactados pelo conflito, e que esses sejam abordados em um acordo de paz. Eles veem isso como imperativos para construir a confiança e garantir a vontade política necessária para que um cessar-fogo se mantenha e, em última análise, para uma paz sustentável na Ucrânia. Vou parar por aqui. Muito obrigado. Acho que esses 3 níveis são muito importantes para se ter em mente. Também tive uma discussão com um colega russo outro dia, e ele destacou que a coisa mais importante para eles, para Moscou no momento, é um acordo de segurança abrangente, que não apenas transforme a guerra em paz, mas também transforme a instabilidade na Europa em um ambiente pacífico no qual todos possam prosperar. Mas deixe-me passar a palavra para William. Bill, qual é o seu aprendizado? E, novamente, sinta-se à vontade para reagir também. Bem, eu concordo com a análise do governador Brown e com o ponto de vista de Cynthia de que é necessário haver uma participação ampla em um acordo de paz. Essa é a única maneira de ele se sustentar e realmente atender às necessidades do povo na Ucrânia. Uma coisa que percebi com a guerra é apenas o erro de cálculo de todos os lados. A Rússia pensou que iria entrar e conquistar a Ucrânia.
Alguns dos apoiadores da defesa da Ucrânia, que obviamente precisava ser apoiada, acho que foram irrealistas ao pensar que a Ucrânia poderia expulsar militarmente a Rússia do país. E assim, que isso levou à guerra. Os Estados Unidos fizeram muitas coisas que criaram tensão com a emergência, como aceleram tensão antes da guerra, como a expansão da OTAN e assim por diante. Mas eu concordaria que Putin puxou o gatilho nesta invasão em particular, já que ele carrega a maior parte da responsabilidade. Mas também penso que, voltando à dissolução da União Soviética, foi uma grande oportunidade perdida, porque a Rússia não foi realmente abraçada politicamente pela Europa. Algumas das medidas econômicas impulsionadas pelo Ocidente levaram a economia russa ao colapso. Acho que essa situação facilitou a ascensão ao poder de um líder autoritário, meio nacionalista como Putin, em primeiro lugar. Então isso não é responsável por uma guerra, mas é um exemplo de como erros diplomáticos podem ter implicações por décadas após serem cometidos. E há também o ambiente em Washington, onde havia uma espécie de atmosfera de Guerra Fria. Mesmo mencionar a palavra diplomacia era visto como ser pró-Putin, mesmo que fosse no entendimento de que sabe, sim, dar à Ucrânia os meios para se defender, mas ter um caminho diplomático, ter algumas comunicações, porque você nunca terá paz se os dois lados nem sequer estão conversando entre si. E também acho que foi interpretado de uma certa forma como se o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia fosse expandido para bem. Os Estados são o arsenal da democracia. É uma luta de democracias contra autocracias. Acho que seria uma grande surpresa para as pessoas em Gaza ou no Iêmen ou em todos os outros lugares onde os Estados Unidos financiaram regimes repressivos e antidemocráticos. Então, isso deu um certo brilho à política dos Estados Unidos, que atrapalhou a discussão sobre uma política externa mais humana e mais sensata para os Estados Unidos. Nesse sentido, embora fosse importante defender a Ucrânia, a forma como isso foi apresentado em Washington, eu acho foi um retrocesso para construir uma política externa sensata dos Estados Unidos. Até a indústria de armamentos entrou na jogada. Você sabe, bem, se vamos fazer isso, você precisa nos dar mais dinheiro, mais fábricas, menos regulamentações. Eles meio que colocaram toda a sua agenda, que vinham promovendo há décadas, e a vincularam à Ucrânia de uma maneira completamente oportunista, sem ter nada a ver com a defesa do povo ucraniano. Então houve muitos fatores. E também os tipos de custos humanos que Cynthia Lazaroff mencionou não estão em destaque nas discussões da mídia sobre nada disso. E eu acho isso extremamente lamentável. Obrigado por este gumo. Katrina, você também quer acrescentar algo? Ou vai ficar de fora? Acho que vou ficar de fora, Teki. Ok, então deixe-me talvez fazer uma pergunta de acompanhamento, que é a importância de como entendemos o que realmente aconteceu. Porque uma maneira de ver qual era o objetivo da Rússia em 2022 é que eles queriam invadir a Ucrânia e tomá-la completamente, engolindo-a por inteiro. Essa é uma interpretação, e então eles falharam nisso, certo? A outra interpretação é que eles queriam assustar a Ucrânia para que fizesse um acordo, por qual começaram negociações imediatamente, certo? E isso foi feito parcialmente em Minsk, parcialmente online, e então as rodadas finais foram feitas em Istambul. E então esses acordos desmoronaram no início de abril de 2022, seja lá quem for o culpado por isso. Mas sob essa interpretação, a intervenção militar foi uma estratégia para criar um resultado diplomático desejado. Como você, Governador Brown, como você acha que essas duas narrativas diferentes sobre o que aconteceu impactam a maneira como agora os Estados Unidos vão abordar a próxima fase ou os próximos anos do conflito? Não tenho certeza. Você apresentou duas interpretações. Dado o ensaio de 5.000 palavras de Putin, tentando mostrar ou provar que a Ucrânia sempre fez parte da Rússia e não é um país, não sei por que ele gostaria de apenas estimular conversas diplomáticas, quando ele nem sequer acha que era um país.
Mas quem sabe o que se passa na mente de Putin? Quem sabe o que se passa na mente de Trump? Não sabemos tudo isso. Então, o fato é que há muitas pessoas sofrendo. Há muito ódio, muito justificável na mente de todas essas pessoas. E superar isso vai ser realmente difícil, apenas considerando o que aconteceu. Vai ser uma negociação. Não consigo imaginar como isso vai acontecer. E Putin está buscando ser razoável de uma forma que será aceita pelos europeus. Ou o que a América vai querer. Eu não sei. Não acho que seja tão fácil. Eu realmente não posso te dizer. Quero dizer, acho que há tantas maneiras de interpretar o que aconteceu nos últimos 30 anos em relação à Rússia e à Ucrânia. Você poderia escrever livros sobre isso. Acho que agora temos que entender a realidade no terreno. Posso dizer pelo que aprendi sobre a Ucrânia, tendo estado lá apenas uma vez e tendo conversado com o ministro da Defesa e o ex-presidente, não sinto que sei o suficiente sobre isso. Há muita história. Então, sobre isso, acho que os Essausas, Putin, Ucrânia e Europa vão ter que em algum momento entrar na mistura. Apenas algum tipo de diktat vindo de Putin ou Trump, não sei até onde isso vai chegar. Então temos uma verdadeira confusão aqui. Trump pode ser capaz de fazer o que quiser e isso pode abrir portas. O problema é que ele prevarica tanto. Como pode haver um acordo em que Putin pode confiar? Como os americanos podem confiar em Trump? E como os europeus ou os ucranianos podem confiar em alguém? A confiança é um ingrediente irreduzível em uma trégua, uma negociação, uma coexistência. E a confiança foi destruída hoje, de forma muito profunda. Então, não posso te dizer. Quero dizer, você tem que entrar nessa discussão, começar a falar com Putin, e o que você vai fazer sobre isso? E então, do ponto de vista de Putin, ele tem muitas queixas, sabe, desde o bombardeio da OTAN na Sérvia até a eliminação do Tratado de Mísseis Antibalísticos. Temos todas essas questões que não foram detalhadas, mas em espírito foram profetizadas por George Kennan, por McNamara, até por Pipes. E todos esses especialistas disseram que avançar a OTAN era uma ideia terrível. Bem, nós avançamos. Então é uma bagunça que tem muito resíduo onde estamos. Eu diria apenas vá em frente, Trump. Putin, comece a conversar. Mas esses dois não vão acabar com esta guerra. Vai ser necessário o envolvimento da Ucrânia e vai ser necessário o envolvimento da Europa. E eles têm que chegar a algo que seja justo. E como você consegue algo justo neste caldeirão de mortes, tortura e ódio? Cara, eu diria apenas, sabe, é por isso que quero me concentrar. Proponha algumas ideias. Encontre uma maneira de parar a luta e trazer alguma estabilidade para o futuro. Mas, rapaz, as queixas são tão profundas. E Putin tem suas próprias queixas. Você pode dizer que são completamente injustificadas, mas isso é realmente irrelevante. O que quer que Putin pense, é o que ele pensa. E como ele tem o país ao seu lado, ou sob seu controle, temos que lidar com isso. Então, de uma forma ou de outra, Putin é Putin e a Ucrânia é a Ucrânia. E como juntamos tudo isso, eu acho profundamente desafiador. Temos que nos concentrar nesses ingredientes. Quais são as peças que permitirão que esta guerra termine agora e não daqui a anos? Esta é uma observação muito boa, especialmente sobre a questão da confiança. E confiança não é apenas algo abstrato, é um ingrediente para chegar a resoluções. E temos um histórico onde ambos os lados, ou todos os lados, alegam que o outro tem um histórico de quebrar essa confiança, certo? Essa é a dinâmica inerente de um conflito. Cíntia, você acha que existem passos práticos que estão sendo tomados agora, ou que deveriam ser tomados, para voltar a um processo que construa, não apenas confiança, mas um resultado produtivo em direção à paz e estabilidade? Obrigado, Pascal. Essa é uma pergunta muito boa. Quero abordar algumas coisas para desmembrar o que considero serem os elementos básicos do que precisa acontecer para lidar com as diferentes camadas do conflito que mencionei anteriormente.
Uma é que a Ucrânia claramente precisa ter garantias de segurança rígidas para que seus interesses de segurança sejam atendidos. E é necessário falar sobre uma arquitetura de segurança mais ampla para a Europa e além. Entender se os Estados Unidos e a Europa precisam tornar essas discussões. Russia and the US and Europe need to be in those discussions. I think that there's the level of stopping the killing, the siege. Acho que é o nível de parar a matança, o cessar-fogo de que falei antes. E acho que você sabe, o ódio, a dor e as queixas que o governador Jerry Brown mencionou tão eloquentemente estão realmente latentes ali. E vai ser muito difícil curá-los. Nas negociações colombianas no processo de paz, um dos processos que usaram foi um fórum, uma comissão de diálogos de vítimas, onde as vítimas podiam vir de todos os lados e expressar suas queixas. E essa foi uma maneira no terreno, uma maneira centrada no ser humano, de começar a fornecer um fórum para que essas vozes fossem ouvidas e para iniciar o processo de cura. Então tem que ser multifacetado, em vários níveis. Eu acho que pode haver, no nível das etapas a serem tomadas em um acordo, por fases, medidas de construção de confiança, que vão construir a confiança de que o cessar-fogo vai se manter ou que as pessoas podem confiar nesse acordo. E, novamente, vai ser difícil, mas coisas podem ser feitas, como começar a parar todos os ataques a civis e à infraestrutura de energia, por exemplo, em como uma forma de iniciar um cessar-fogo gradual. Outras medidas de construção de confiança incluem a abertura de corredores humanitários para a ajuda onde não está prontamente disponível neste momento. Existem diferentes coisas assim que podem ser feitas para começar a criar esse processo no terreno. Mas eu acho que podem haver esses tipos de diálogos de reconciliação que estavam ocorrendo entre 2014 e 2022. Mas em 2022, você não podia mais fazer isso dentro da Ucrânia, porque, sabe, ser realmente contra a guerra se tornou perigoso. Ser realmente a favor da paz, da reconciliação, se tornou algo que você não podia fazer. Então eu acho que existem níveis, há uma espécie de nível humano dessas coisas. Mas também há necessidade de pensar em como facilitar a reunificação das famílias. Muitos ucranianos têm parentes russos que estão na Rússia, e muitos russos têm parentes ucranianos na Ucrânia, que estão separados por um motivo ou outro. Essas famílias se reunindo de alguma forma e tendo a liberdade de viajar de um lado para o outro para se verem, pode ser uma maneira de trazer uma cura mais ampla. Eles podem ser uma força de cura. Isso também está na conversa. Então, acho que há muitas coisas que podem ser feitas. As portion of the net and NASB. High level, the level from the top, and as Governor Brown said, it's, you know, there. E como o governador Brown disse, não vai simplesmente vir de cima e acontecer. Tem que vir de baixo também. Então, houve modelos de processos de múltiplas vias, onde há diferentes trilhas abordando diferentes coisas ao mesmo tempo. Os acordos de Helsinki, por exemplo, tinham uma abordagem de cestas, que era simultânea. Portanto, tudo isso tem que ser pensado com muito cuidado no desenho do cessar-fogo e no desenho do processo de paz. E tem que ser inclusivo. Sim, eu acho que os sentimentos, o ódio, a sensação de injustiça, a demanda por vingança são muito poderosos. E acho que será necessário um pensamento muito astuto para descobrir como proceder. Eu não sei. Quer dizer, quem sabe? Com Trump como homem para a América e Putin, vai ser preciso algo. Acho que se você tivesse um grupo de vítimas, russos e ucranianos, colocá-los na mesma sala, eu não gostaria de estar perto disso. Então isso vai exigir passos sequenciais. E muito dependerá do que Putin está disposto a fazer. E eu acho que a diferença entre o que Putin está vendo e o que Putin quer, e o que os europeus, a América e a Ucrânia querem, é tão divergente que eu não sei. Tenho certeza de que outras pessoas podem descobrir.
Olha, tem que haver uma maneira de parar a luta. E para parar a luta é necessário um maior acordo para criar alguma estabilidade. Mas tem que haver um senso de justiça. E como você cria isso, eu não posso te dizer. Mas só quero sinalizar que vai ser realmente difícil. Mas estamos em um ponto em que todos os partidos estão dizendo que querem um fim para os combates. Esse seria um objetivo, na verdade, também do lado russo, que vem dizendo há algum tempo que estão abertos a negociações. E agora temos negociações. Mas também temos uma situação em que os americanos e os russos estão dizendo que querem negociar sobre mais do que apenas a Ucrânia. Também queremos negociar sobre as relações comerciais entre nós. Então, de certa forma, estamos agora em um quadro ainda mais amplo. Mas deixe-me chamar o Bill. Quais são suas reações a isso? E você acha que a maneira mais propícia de negociar um acordo é de cima para baixo, uma reunião entre Trump e Putin, ou de baixo para cima, como Cynthia também enfatizou, tentando ter um entendimento de base entre as partes novamente? Bem, eu acho que se essa fase entre a Rússia e os Estados Unidos for breve, apenas para expor os dois lados, tudo bem. Mas tem que incluir os europeus, a Ucrânia, o povo da Ucrânia, se for para ser um acordo de paz estável. Também acho que todos os lados têm que sentir que estão mais seguros terminando a guerra do que continuando-a. No Ocidente, acho que algumas das preocupações da Rússia foram descartadas. Mas se é isso que eles acreditam, se é isso que consideram importante, tem que ser acomodado de alguma forma. E acho que provavelmente as garantias de segurança para a Ucrânia podem ser as mais difíceis. Quero dizer, se não for a adesão à OTAN, o que é? E como isso entra em jogo? E isso faz com que o povo da Ucrânia se sinta suficientemente seguro. Mas sim, acho que no final das contas, você tem que trazer muito mais partes para isso. Não pode ser apenas, você sabe, Putin e Trump por cima de todo mundo. Então, espero que seja apenas um curto período de sondagem e que se amplie. Sabe, uma das coisas que geralmente enfatizo é que a melhor garantia de segurança que você pode ter é não ter inimigos. Se ninguém quer invadir você, então você está realmente seguro. Existe um pequeno país chamado Liechtenstein, situado entre a Suíça e a Áustria. Nenhum dos dois jamais o atacou. Não faria sentido. Então, você acha que podemos chegar a um ponto em que pensamos de forma mais ampla sobre segurança novamente, fora do contexto de quem tem que tipo de armas e quem as aponta para quem, sob que tipo de circunstâncias? Onde segurança significaria, sabe, não apenas estar seguro uns dos outros, mas estar seguro juntos? Governador Brown, como você vê a percepção da América sobre o que significa segurança, talvez no contexto europeu, mas de forma geral? Bem, acho que a maioria dos americanos considera a guerra muito distante e provavelmente não está pensando muito nisso. O que me impressiona ao ouvir é que volto na minha mente para quando Clinton estava trabalhando com Yeltsin e depois com Putin. Eles estavam falando sobre um envolvimento russo, até mesmo na OTAN. Havia algum tipo de parceria que eles estavam considerando. E Clinton deu aos russos uma voz, mas não um veto. E acontece que essa era uma voz bastante fraca que estava sendo estendida. Então, se naquela época, quando as relações eram muito melhores, não havia essa negatividade horrível, eles não conseguiam nem se unir. E agora você está levantando a questão de como pode haver algum modus vivendi entre a Rússia, o Ocidente e a Ucrânia. Tem que ser muito mais difícil. Dito isso, como Bill disse, todo esse sofrimento, todas essas mortes, as pessoas querem parar. Então esse é o grande motivador. O horror é tão intenso que pode levar as pessoas a comprometerem-se e aceitarem coisas que seriam impensáveis há 1 ano ou até 6 meses atrás. Então, quais são essas coisas? Vai exigir alguma razoabilidade por parte de Putin. Vai exigir muito por parte dos ucranianos. E então vai exigir muito do chamado negociador. Trump tem os recursos, a paciência, a inteligência, a capacidade. Ele diz que é um grande negociador.
Bem, esse tipo de acordo parece extremamente formidável, para dizer o mínimo. E aí está. Então não estou dando uma resposta muito boa. Quero realmente sinalizar que estou bastante cético. Estou esperançoso porque Trump está embaralhando as cartas. Não acho que estávamos em um bom lugar antes de Trump. E assim, mesmo que as coisas pareçam bem ruins no primeiro mês, talvez através de todo esse caos, possa estar vergão beforders, e as pessoas não estranham que piore. Isso é um forte motivador. Cynthia, você quer reagir a isso? Ou a minha pergunta sobre como criar um entendimento comum de segurança? Bem, você sabe, eu acho que quando você me fez essa pergunta, e eu penso na visão de Gorbachev para um acordo de segurança coletiva no final da Guerra Fria, de Lisboa a Vladivostok era o chamado. E eu acho que isso é obviamente uma oportunidade perdida. Quando o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, a questão era, bem, por que precisamos da OTAN? Por que não temos mais o Pacto de Varsóvia? Por que não temos um acordo comum de segurança coletiva? Então, eu acho que a arquitetura de segurança coletiva é para onde precisamos ir. E é uma redefinição do que é segurança. Também acho que as realidades no terreno, as dificuldades, os desafios que foram mencionados nesta conversa são formidáveis. E também acho que precisamos ter essa visão, e realmente uma visão ainda maior, em termos do que é a segurança humana. Sabe, a segurança militar e depois a segurança humana. Os tempos em que vivemos exigem que nos unamos para enfrentar outras ameaças existenciais, como a mudança climática. Então precisamos ter uma compreensão diferente do que é segurança, nos unir e ir além das confrontações do sistema militar para enfrentar os inimigos comuns que temos. Ensaio stepel os tipos de martovsos que enfrentas. E sinais como as ameaças que enfrenta. Like the existential threats we face. Thank you. Obrigado. Eu realmente não sei. Tenho muita incerteza aqui. Mas acho que em vez de tentar criar o mundo bonito ao qual aspiramos, há movimentos. A Rússia pode retirar tropas, a OTAN pode fazer certas coisas. E esses negociadores de armas ficam muito técnicos e têm diferentes pequenos passos que começam e prosseguem. Então talvez haja algo na maneira tradicional de trabalhar algum tipo de acordo mútuo. Eu não descarto isso. É só que Putin quer esta guerra e os Estados Unidos querem manter a Rússia sob controle. E agora eles têm ainda menos, muito menos razão para confiar. Então há muito a superar. E isso sugeriria que eles têm que dar passos mínimos, mas significativos. E sim, ter um grande sonho de um novo relacionamento entre a Rússia e o Ocidente. Mas acho que você tem que dar pequenos passos, e isso vai ser mais aspiracional do que algo escrito numa folha de papel. E Bill, gostaria de ter você para a conversa. Você pode reagir a isso? Bem, eu acho que sim. A curto prazo, pequenos passos, medidas de construção de confiança. Mas acho que, eventualmente, isso precisa estar inserido em uma arquitetura de segurança europeia maior, onde haja incentivos para que os países tenham relações normais. E certamente o histórico de força militar neste século tem sido terrível. Ninguém venceu nenhuma dessas guerras. Houve apenas, você sabe, quem sofreu mais, quem pagou um preço mais alto. Mas isso não parece ter penetrado totalmente na mente do público em Washington ou pelo país, porque ainda há essas conversas de paz através da força, e você sabe, meio que apostando em uma solução militar, quando tem sido absolutamente falido em sua abordagem, até mesmo para problemas militares, muito menos o fato de que não faz nada sobre a mudança climática, pandemias, coisas que, em última análise, podem ser ameaças maiores para nós. Colocou as reduções de controle de armas nucleares em espera. Então acho que, de alguma forma, você precisa de medidas de curto prazo, mas temos que ir além de apenas um impasse armado. Quero dizer, realmente, neste momento da história, dado, por exemplo, o que está saindo de Washington,
onde estão essencialmente tentando desmantelar a democracia, acho que você precisa de uma visão maior e de uma defesa imediata. Porque se as pessoas vão arriscar suas vidas ou correr riscos que normalmente não correriam, tem que ser pela democracia. Uma visão maior, um tipo diferente de mundo. Caso contrário, acho que é meio que esse vai e vem entre momentos de calma e momentos de guerra, e você nunca realmente supera isso. Então, eu não gostaria que reduzíssemos nossas ambições para o tipo de mundo que queremos ver, mas entendo que há muitos assuntos imediatos a serem resolvidos. Mas eu acho que pode haver uma maneira de dar pequenos passos para lidar com o imediato, meio que estancar a sangria, parar a matança, mas não parar por aí. Tentar construir um contexto maior onde a guerra seja menos provável e as pessoas absorvam a realidade que já deveria ter sido assimilada. Que você sabe, a guerra é muitas vezes um desastre para todos os envolvidos. Mais importante, não temos os recursos para colocar nossas mentes, nosso planeta, nosso dinheiro em lutar guerras quando há tantas outras ameaças à humanidade que não tem nada a ver com quantos mísseis, quantos porta-aviões você tem e assim por diante. Então você sabe, uma mudança de mentalidade é necessária. Mas eu acho que se houver uma visão de onde queremos chegar, será mais fácil realizar essa mudança. Sim, eu vejo isso também. E a questão é que com a nova administração, na verdade, há uma mudança de postura, certo? A diferença na sinalização, nos atos de fala e nas maneiras como Washington agora se comporta e trabalha em relação à Rússia e à Europa mudou dramaticamente desde janeiro, certo? Sim. Mas isso também nos leva a uma das principais questões de como esse conflito e as relações internacionais funcionam, que é o fato de que os Estados Unidos têm um processo político que é muito difícil de prever para os americanos e para todos no exterior. A política pode mudar em um ciclo de 4 anos. Por outro lado, há pensadores de políticas como vocês, como pessoas em diferentes think tanks, que têm visões estratégicas muito divergentes. O que você acha, Governador Brown, são os fatores mais essenciais que moldam a estratégia de política de longo prazo dos Estados Unidos? Se é que podemos dizer isso, o que faz os Estados Unidos agirem como agem no cenário mundial? Bem, essa é uma pergunta e tanto. O que faz a América fazer o que faz? Eu não sei se algum dia saberemos não apenas o que faz a América fazer o que faz, ou mesmo o que qualquer um de nós faz individualmente. Acho que os motivos são, você sabe, para analistas freudianos, quem diabo sabe o que faz as pessoas fazerem o que fazem. Mas eu diria, quero dizer, porque se você apenas olhar para o que está acontecendo agora, um corte de impostos de 4 trilhões de dólares, quando temos trilhões de dólares em mitigação climática absolutamente prestes a vencer, e adaptação respondendo às perturbações de carbono embutidas, perturbações climáticas. Isso são trilhões, e estamos apenas desperdiçando nossa base de recursos. Há muito, não posso te dizer o que, acho que a América gosta de ser o poder indispensável, gosta de ser aqueles comentários de Madeleine Albright e de outros sobre ser indispensável. Hillary Clinton falou sobre ser indispensável, essa ideia de que somos a âncora, o guardião de um mundo pacífico. Isso é muito forte. E isso leva a muitos excessos, e por isso precisa ser reduzido. Talvez Trump esteja fazendo isso. Eu diria que Trump expressou alguma aversão às armas nucleares. Então, se estamos falando de uma questão maior, enquanto eles resolvem esses detalhes sobre um cessar-fogo, e depois seguindo a questão Rússia, Ucrânia, Ocidente, Oriente, um grande problema, um grande tópico é o que estamos fazendo sobre essas armas nucleares e o acúmulo e os 5 sistemas de armas de Putin, e o acúmulo de armas pelos Estados Unidos e a modernização, e agora o comitê bipartidário pedindo ainda mais acúmulo nuclear e militar. E então você tem a China tentando alcançar um pouco, não realmente ao nosso nível, mas pelo menos dobrar o que eles têm. Então eu acho que com o nuclear há muito espaço ali,
porque é tão excessivo, tão absurdo, tão estúpido, que eles deveriam reconhecer o perigo, a estupidez de ameaçar uns aos outros com aniquilação mútua e trazer isso para a discussão. Acho que talvez Trump, sabe, ele não vai trabalhar no clima. Isso não existe. Esse é um grande problema a ser trabalhado. Ele não está trabalhando em ameaças biológicas, que é outro grande problema de patógenos naturais e engenheirados. Esse é outro grande problema. Certo, mas o nuclear é algo sobre o qual ele expressou preocupação. Então talvez essa seja uma área onde eles possam renovar, começar, encontrar alternativas. Isso é algo importante. Realmente não faz sentido. E já que íamos falar sobre nuclear, eu meio que me preparei para isso. Fico impressionado com essa ideia. Por que não tivemos uma guerra nuclear, uma troca nuclear? E a resposta é que ninguém sabe. Sorte. Como Matthew Menard disse, sorte. Kennedy disse, acho que ele disse que havia 30% de chance de haver uma troca nuclear. Então temos esse monstro, essa coisa enorme pairando sobre nós. Será que Trump pode entender isso? Acho que ele pode. E então você tem que falar com Putin. Ele não parece estar preocupado com suas armas nucleares. Todos eles acham que são pequenos brinquedos que podem controlar com alguns apertos de botão, alguns comandos. Mas a verdade é que há uma instabilidade na segurança dos arsenais nucleares de todos os lados. Como Bill Perry falou, o risco de um erro, um engano, um acidente. E Sam Nunn trabalhou por muito tempo e finalmente conseguiu o que ele chama de revisão à prova de falhas, que está acontecendo agora. O que é uma revisão à prova de falhas? É descobrir o que no seu sistema vai dar errado e pode iniciar todo o Armagedon por acidente. E assim eles querem descobrir onde estão essas falhas, o que indica que eles provavelmente acham que há algumas falhas. Então talvez isso seja algo que Putin e Trump possam discutir. Portanto, há uma grande questão abrangente além dessas questões mais limitadas, assuntos na Ucrânia, Donbas e Rússia. Então sim, fale sobre essas questões técnicas em pequenos passos para uma trégua, mas entre no campo nuclear. Faça algo sobre isso, porque isso é o apagamento final. Acho que Trump entende isso, e Putin deveria entender, e assim eles deveriam ser capazes de chegar a algum acordo, e isso construiria muita confiança se eles começassem a reduzir as armas nucleares. Você está absolutamente certo sobre isso. E a boa notícia é que os russos repetidamente disseram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Um dos passos que poderia acontecer é se os Estados Unidos mudassem sua doutrina nuclear para não realizar primeiros ataques. Cynthia, você acredita que isso é realista? Que os Estados Unidos possam em algum momento dizer, ok, vamos escrever em nossa doutrina que nunca usaremos essas armas primeiro? Algo que os russos costumavam ter em sua doutrina e depois mudaram. Mas para voltar a esse ponto, porque é absolutamente certo, o maior perigo para a humanidade é a própria humanidade. Porque agora temos as armas para acabar com tudo. Como você vê isso? Bem, estou realmente feliz que tenhamos passado para a questão nuclear, porque isso também é algo em que tenho pensado muito no contexto da mudança nas relações. No que diz respeito ao princípio de não usar primeiro, é absolutamente claro que se os Estados Unidos e a Rússia concordassem em não usar primeiro, isso reduziria imediatamente o risco de guerra nuclear. Mas tem sido muito difícil fazer com que os Estados Unidos concordem com isso. A Rússia já teve essa política, e a Yevgeny Gore. A Tênix que declarou que o princípio não falou, uma das razões pelas quais os Estados Unidos se tornaram enormes. Por exemplo, Biden faz comparar por lado vrá. For example, Biden ran on a campaign platform that he was going to try to do no first use, but once he got Que ele iria tentar implementar a política de não usar armas nucleares primeiro. Mas uma vez no cargo, nada aconteceu. Isso já aconteceu antes. E então o tipo de argumento que ouço das pessoas, você sabe, no Pentágono, é que isso impactaria nosso relacionamento com nossos aliados. Se eles poderiam confiar que estaríamos lá para eles, se você sabe, declarássemos não usar armas nucleares primeiro, se eles precisassem de nós. Esse tipo de coisa.
Quero dizer, esse é apenas um dos argumentos que eu ouvi contra isso. Acho que seria uma medida muito importante de construção de confiança para o relacionamento mais amplo e a arquitetura de segurança nuclear que está tão necessitada de ajuda agora. Mas eu também quero apenas dizer que acho que o fato de que, após 3 anos sem diálogo, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia agora estejam conversando é um grande passo na direção certa. Esses 2 países possuem mais de 90% das armas nucleares do mundo, e finalmente estar em diálogo novamente é significativo. Uma das minhas maiores preocupações nos últimos anos tem sido a falta de diálogo e diplomacia, que se rompeu após a invasão em grande escala da Rússia. Existe um princípio básico de redução de risco nuclear de que você nunca para de conversar com seu adversário nuclear. Não importa o que aconteça, porque o risco nuclear nunca desaparece. E, de fato, o oposto é verdadeiro em tempos de guerra, quando o risco de escalada para um confronto nuclear devido a erro, acidente, cálculo errado, engano ou alarme falso é elevado devido à névoa da guerra. Sem canais de comunicação eficazes, isso aumenta a probabilidade de escalada para o uso nuclear em um momento de crise. Conversar foi o que nos salvou durante a crise dos mísseis em Cuba. Então, quero dizer que acho que esse passo de realmente estar na conversa é muito importante. Tenho algumas coisas a dizer sobre o novo START, mas talvez queiramos ouvir o Bill antes de eu falar sobre o novo START, porque há algumas coisas específicas lá. O que você acha? Sim, vamos falar sobre o novo START em um momento, Bill. Mas, Bill, por favor. Bem, acho que voltando ao motivo pelo qual os Estados Unidos fazem o que fazem, saindo da Segunda Guerra Mundial, havia muitas características clássicas de uma potência imperial. Você poderia ligar algumas das intervenções a interesses econômicos muito específicos. Sabe, o golpe no Irã, quando estavam nacionalizando o petróleo, ou o golpe na Guatemala, quando estavam tomando terras de corporações americanas, ou até mesmo tão tarde quanto a derrubada de Allende. Havia uma espécie de imperialismo racional, não moralmente justificável, mas parecia haver objetivos, parecia haver resultados finais. Acho que agora é irracional, mesmo do ponto de vista econômico, destruir países como o Iraque e o Afeganistão. Nenhum benefício real. O custo das guerras pós-11 de setembro foi de 8 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Centenas de milhares de civis morreram ao redor do mundo. Centenas de milhares de veteranos com feridas psicológicas e físicas. Realmente não conseguiu nada, mesmo que seu objetivo seja a dominação global. Então acho que é um elemento irracional agora. Especialmente no nível nuclear, é como um pacto de morte mútua. Quero dizer, é entendido que se um número significativo dessas coisas for usado, haverá um grande número de mortes imediatamente. Haverá mortes por radiação. Isso poderia minar a agricultura global. Poderia haver um inverno nuclear. Então, sabendo de tudo isso, como você pode recuar e dizer, bem, vamos ter esse tabuleiro de xadrez de quantos desse tipo e quantos daquele tipo, e escalada, quando toda a proposição está colocando a vida como a conhecemos em risco. E assim, mesmo que você seja a pessoa mais gananciosa imaginável, se a vida acabar, sua vida também acaba. Quero dizer, é como para mim, no nível das elites, não há racionalidade na escala maior das coisas. Bill, quero intervir. O que você está dizendo é absolutamente verdade. Todo esse negócio nuclear é insano. Quero dizer, a ideia de que a América vai usar armas nucleares primeiro contra uma potência nuclear, quando eles têm armamento convencional e talvez sofram um ataque nuclear no continente, é suicídio. É loucura. E assim, o princípio de não usar primeiro deveria ser óbvio. Não há racionalidade em ser o primeiro a usar. No entanto, Obama, que ganhou um prêmio Nobel sobre este tema, recuou. As pessoas que ele escolheu para sua declaração de postura nuclear não queriam adotar o princípio de não usar primeiro. Então isso não aconteceu. Então Biden, ele vai adotar o princípio de não usar primeiro.
E a mulher que estava trabalhando para o Departamento de Defesa, que estava promovendo isso, ele a demitiu porque pessoas no Congresso disseram: "Oh, essa senhora vai ser a favor do não uso em primeiro lugar. Vamos tirá-la de lá. Não queremos que ela mexa com a revisão da postura nuclear." Então Biden e Obama provaram que o não uso em primeiro lugar não tem chance alguma nesse regime. Agora podemos conseguir isso como parte de um acordo Putin-Trump? Possivelmente. Mas há algo realmente louco aqui porque, bem, não faz sentido. Mas também lançar com aviso não faz sentido. Na verdade, se você quiser ir por esse caminho, os ICBMs na mente de muitas pessoas não fazem muito sentido. Então estamos atolados na irracionalidade. E se essa discussão com a Ucrânia envolvendo Putin e Trump, talvez eles consigam falar francamente sobre algo. E você sabe, esse cara Trump gosta de acordos práticos. Não é inconcebível porque o que estávamos fazendo antes sob nossos ótimos presidentes, Biden e Obama, bem, Obama teve um novo começo, mas ele optou pela modernização como pagamento. Então Trump pode ser ruim, mas não era bom antes. Então talvez haja uma oportunidade aqui. Talvez a loucura desta administração atual possa abrir novos caminhos. Estou esperançoso. É uma espécie de esperança no escuro. Deixe-me perguntar uma coisa, antes de entrarmos no novo START. Mesmo que Trump e o Sr. Putin chegassem a um acordo e assinassem um tratado que incluísse a política de não primeiro uso, isso teria que passar pelo Congresso, certo? E o Congresso teria que aprovar a política de não primeiro uso e o tratado também, quero dizer, em geral, para ratificá-lo. Talvez, Bill, você queira dizer algo sobre isso, mas alguém pode me responder pelo menos o que o Sr. Trump precisa ter em mente. Ele não governa sozinho. Ah, sim, sim. Ah, sim, ele faz. A turma do MAGA tem que fazer o que ele diz. Essa é a beleza de Trump. Se ele concorda, todos os republicanos votarão como robôs até que não façam. Então isso será uma chance de realmente aprovar a política. Exatamente, exatamente. Pode nunca acontecer, mas se puder acontecer, Trump pode fazer seus apoiadores MAGA votarem sim. Bill? Sim, eu acho que há essa política disfuncional em relação às armas nucleares. Mesmo voltando à chamada tríade nuclear, parte da razão pela qual ela existe é porque tanto a Marinha quanto a Força Aérea queriam uma parte desse orçamento. Não foi uma estratégia cuidadosamente planejada. E você tem 4 estados pequenos, Wyoming, Montana, Dakota do Norte e Utah, cujos senadores formaram uma coalizão de ICBM para impedir até mesmo. Eles conseguiram uma lei que diz que você não pode reduzir os ICBMs abaixo dos níveis atuais. Então a combinação deles com os contratantes tem impedido uma política racional. E houve até uma comissão do Congresso sobre postura estratégica, que inacreditavelmente disse que esse atual aumento de 2 trilhões de dólares ao longo de 30 anos não era suficiente. E o co-presidente dessa comissão, John Keel, foi um dos inimigos mais ferrenhos do controle de armas quando estava no Senado e foi lobista da Northrop Grumman, o maior produtor de armas nucleares dos Estados Unidos. Você pensaria que quando trouxessem isso ao Congresso, haveria algumas perguntas sobre se o aumento está nos tornando mais seguros, o estado dos arsenais nucleares ao redor do mundo, se este é o caminho certo a seguir e qual é o custo. Não. Os membros principalmente falaram sobre, bem, você sabe, esse grande míssil no meu estado, e não deveríamos construir mais. Você sabe, então há essa visão completamente descarada e estreita disso. Apenas a senadora Warren, você sabe, interrompeu para dizer, você sabe, isso não vai, você sabe, acelerar a corrida armamentista? E a propósito, quanto isso vai custar? E os chefes da comissão disseram, é importante demais para se preocupar com o custo. Então não só não houve discussão sobre se isso fazia sentido estrategicamente, mas era tudo sobre o dinheiro. E você sabe, no contexto dos problemas que enfrentamos, o tamanho da economia dos Estados Unidos e do mundo,
não é muito dinheiro. Está apenas conectado politicamente de uma forma que atrapalha uma política nuclear sensata, você sabe. Cynthia, talvez este seja o momento de introduzir o novo START. Você poderia nos dar um breve histórico do novo START, apenas para as pessoas que não estão familiarizadas com ele, e depois nos dizer o que é importante sobre ele no momento? Bem, o novo START foi implementado sob Obama, como o governador Brown mencionou. É o único tratado de controle de armas restante que limita nossos arsenais nucleares. Como Katrina mencionou no início, está programado para expirar daqui a um ano, em fevereiro de 2026. Ele limita as armas nucleares implantadas para os Estados Unidos e a Rússia em 1.550 de cada lado. Esse é o contexto do tratado. Idealmente, o novo START seria estendido, ou pelo menos os Estados Unidos e a Rússia concordariam em cumprir seus termos, enquanto um novo acordo de controle de armas é negociado para substituí-lo. Até recentemente, isso era considerado quase impossível, dado o estado das relações. Mas após a ligação telefônica entre Trump e Putin e o anúncio de Trump de que quer iniciar conversas sobre desnuclearização com a Rússia e a China, Putin agora disse que os Estados Unidos e a Rússia terão que abordar a extensão do novo START. Esta é uma grande mudança por parte da Rússia e um sinal de que temos a chance de estendê-lo, ou pelo menos cumprir seus termos quando expirar no próximo ano, enquanto um novo acordo de controle de armas é negociado. Mas quero abordar essa ideia de conversas sobre desnuclearização com a Rússia e a China, e apenas falar sobre um desafio aqui que vejo com base no que vimos no passado. Em 2020, Trump se recusou a estender o novo START. Ele estava preocupado com o arsenal nuclear da China naquela época e pediu conversas a três naquele momento. Ele queria que a China começasse a reduzir seus arsenais junto com os Estados Unidos e a Rússia e transformasse isso em uma questão a três. Mas naquela época, a China tinha cerca de 320 ogivas nucleares, enquanto os Estados Unidos e a Rússia juntos tinham pouco mais de 12 mil. Então os chineses responderam dizendo, ok, se vocês chegarem ao nosso nível 320, ficaremos felizes em conversar com vocês amanhã e participar, mas sabemos que vocês nunca farão isso. E assim, hoje, com a proposta de desnuclearização de Trump, na qual ele está muito interessado em ter como um acordo trilateral, a China já respondeu dizendo, ok, vocês e a Rússia deem o exemplo. Vocês dois têm 90% das armas nucleares do mundo. Você deve assumir a liderança. Devemos assumir a liderança. Precisamos assumir a liderança e reduzir significativamente nossos arsenais. E então, criaremos as condições para que o restante de nós, que possui armas nucleares, entre e participe do processo de desarmamento. Então, mais uma vez, os chineses estão sinalizando, espere um segundo. Sabe, não vamos nos apressar para concordar com isso. Então é aí que está a minha preocupação de que isso possa desmoronar novamente, como aconteceu no passado. Portanto, se Trump vai insistir na participação da China antes que os Estados Unidos e a Rússia reduzam seus arsenais ao nível deles, essa é a minha preocupação sobre isso. Acho que esse é o estado das coisas com o novo START, em termos de onde estamos agora. Negociações sobre a política, governador Brown. Bem, sim, eu não quero soar muito otimista. Certamente acho que não tenho sido até agora. É possível. Trump tem falado sobre seu prêmio Nobel. A única maneira de ele conseguir um prêmio Nobel é se ele trouxer o que parece ser uma paz estável e aceitável com a Ucrânia e conseguir algo com armamento nuclear. E se você olhar para trás, o novo START de Obama foi muito bom. Então eu quero reconhecer isso. Mas o fato de que teve que ser incorporado em uma grande expansão sob o disfarce de modernização mostra que a força inercial para mais armamento, mais nuclear, é tão forte. Agora Putin, quer dizer, Trump está chegando aqui e realmente jogando tudo para o alto.
E é possível que ele seja um operador tão independente que poderia imaginar algum tipo de acordo com Putin, e talvez a China tivesse algo que pudesse fazer. Eles ainda vão ter que provavelmente construir seus próprios arsenais para fins de prestígio. Mas eu não acho que se você está esperando que os democratas consigam restrição nuclear, não sei se há alguma. É pior sob Trump. Pode até ser melhor. Agora, não sabemos se vai ser melhor, mas há uma oportunidade. Ele é um show de um homem só. Se ele colocar na cabeça que essas armas nucleares são, se você tiver o suficiente delas, você não precisa de mais. E, portanto, você poderia fazer algum tipo de redução. É bem possível que ele e Putin possam chegar a um acordo, se é isso que Putin quer. Agora, Putin quer um arranjo maior, com economia e todo o resto. Então, é necessário um grande acordo para conseguir algo. E Trump pode conseguir isso? Eu diria que é possível. Eu diria que antes estávamos caminhando para um grande problema. O boletim dos cientistas atômicos a cada ano dizia que o juízo final estava se aproximando. Então não estávamos em um bom caminho. Podemos estar em um caminho muito ruim agora, mas não sabemos se não há algum avanço possível nos próximos meses. Essa seria a minha esperança. Bill, você mencionou anteriormente o ponto desses tipos de obstáculos institucionais no caminho para o desarmamento. Além disso, o fato de que os Estados Unidos estão organizados de forma federal, certo? Em que níveis inferiores, às vezes, pela forma como interagem com o nível superior, podem bloquear decisões. William Bill, o que você vê? Que tipo de problemas você vê que poderiam seriamente impedir ou dificultar qualquer tipo de grande acordo estratégico sobre armas nucleares? Bem, você sabe, eu acho que um presidente enérgico poderia superar alguns desses obstáculos. Certamente temos muito menos armas nucleares do que tínhamos no auge da Guerra Fria. A questão sobre Trump é que ele tem uma teoria do grande homem na história, mas ele é o único grande homem nessa teoria. E ele não é consistente. Quero dizer, em seu primeiro mandato, ele estava conversando com Kim Jong-un e foi criticado por falar com ele, o que eu acho ridículo. Se você não fala com seu adversário, não pode chegar a um acordo. Mas ele não deu continuidade. Ele estava meio inclinado a fazer ameaças nucleares. Tudo meio que desmoronou. Então ele pode ser consistente, ele pode desenvolver a expertise ao seu redor para realmente concluir um acordo. Essas são grandes questões. Ele também é muito bom em relações públicas. Então, se ele não ganhasse o Prêmio Nobel da Paz, ele simplesmente diria que foi manipulado, que ele deveria ter ganhado. Ou que ele fará o seu próprio e colocará em sua mesa, ou quem sabe. Então é um pouco difícil saber como ele vai do ponto A ao ponto B. Quero dizer, acho que o fato de ele ser transacional, não acho que ele tenha uma ideologia definida, pode ser útil, mas mantê-lo no caminho certo é outra questão. E, claro, acho que muitas das preocupações dentro dos Estados Unidos são sobre seu desmantelamento da democracia. E assim, acho que para algumas pessoas isso supera qualquer outra consideração sobre o que ele pode ou não fazer. Então, sabe, vai ser um ambiente político interno muito estressante e turbulento, o que afetará, de certa forma, a política externa, eu acredito. No momento, existem essas duas interpretações sobre o que está acontecendo. Uma é que o Sr. Trump disse durante a campanha, que ele é o candidato da paz, e quer retirar os Estados Unidos da Europa, do Oriente Médio e do Pacífico, sabe? E reduzir os gastos militares. Essa é uma maneira. A outra linha de pensamento diz que, bem, o que está acontecendo agora é que os Estados Unidos tentam se retirar da Europa para ter mais tempo para se concentrar na China. E a inevitabilidade de um confronto com a China, como alguns dos realistas mais duros diriam, é... Qual é a sua intuição, pessoal? A administração atual está fazendo isso para redirecionar o foco dos Estados Unidos para os Estados Unidos? Ou está fazendo isso realmente com uma visão de mais confronto em relação à China? E eu não sei quem quer começar, talvez o governador Brown.
Sim, bem, não há dúvida de que Elbridge Colby quer se concentrar na China. Ele escreveu um livro chamado The Strategy of Denial: How to Beat China in a War Over Taiwan, que eu resenhei, aliás, para New York Review of Books, se você quiser dar uma olhada, porque estou muito cético sobre o que ele disse. Então, sim, ele tem muitos falcões ao seu redor que vão querer dizer, não, vamos enfrentar a China. E a China é uma grande ameaça. Então, esse é o problema. Mas, por outro lado, ele é transacional. Ele expressou preocupação com o perigo das armas nucleares. Ele expressou preocupação com essas guerras intermináveis. Ele quer recuar de uma maneira muito do século XIX, o que não se encaixa no século XXI. Mas não acho que seja de forma alguma certo. É possível. Há pessoas com quem converso que estão preocupadas, que sabem sobre controle de armas. Eles acham que é possível que Trump tente conseguir algum grande acordo com os russos, com Putin. Acho que isso se encaixa na sua grandiosidade. O problema é que é tudo uma questão de um homem só. Não há pressão por algum grande acordo nuclear vindo dos republicanos e nem muito dos democratas. O interesse no perigo nuclear é muito mínimo. Quero dizer, você pode ter 8 pessoas no Congresso, talvez um punhado de senadores, um punhado de congressistas. O resto deles está preocupado com outras coisas, e essas outras coisas são importantes. Mas onde estamos, temos um show de um homem só. É um show de um homem só na Rússia e um show de um homem só nos Estados Unidos. Esperançosamente, ele fará a coisa certa quando se trata de fazer algo com a Rússia para reduzir o perigo nuclear. Vou pedir a Cynthia em um segundo para dar sua opinião sobre isso, mas só uma pergunta de acompanhamento para você, Governador Brown. Como é que hoje são os republicanos que são o Partido da Paz e não mais os democratas? Quero dizer, você foi governador democrata 2 vezes. O que aconteceu com o Partido Democrata para que ele mudasse dessa forma? Bem, quando eu era um menino, meu médico da rua sempre dizia que os democratas sempre trazem as guerras. E ele, naquela época, mencionava a Primeira Guerra Mundial, o democrata Woodrow Wilson. Segunda Guerra Mundial, Roosevelt. Guerra da Coreia, Truman. Bem, agora tivemos Bush, então o recorde dos democratas foi quebrado. Mas veja, o Partido Democrata precisa de dinheiro. Precisa de apoio. Seus grupos de interesse, você vai a essas arrecadações de fundos, olha para essas eleições que custam bilhões. E não são apenas os contratantes de defesa e seus amigos, mas há um certo espírito patriótico de que queremos ter as maiores armas da cidade. E os democratas têm medo disso. Não há muitos democratas pela paz. Quero dizer, até mesmo Bernie está mais interessado em igualdade. Eu não quero minimizar a qualidade. Esse é um grande desafio para a América. Mas as pessoas que querem falar sobre nuclear são muito poucas. E assim não há um grande movimento pacifista democrata. Costumava haver, mas há alguns. E quem sabe, quero dizer, acho que estávamos em um caminho ruim, sem dúvida, e isso não foi reconhecido. O relógio do juízo final avançou. Não acho que estava sendo levado a sério em Washington. Mas, no entanto, estava se movendo de forma marcante para mais perto da destruição. Então acho que não estamos em uma posição pior. E dada a disposição de Trump de quebrar o molde e seu desejo de ser respeitado no mundo, ele pode estar aberto a algum acordo nuclear, dependendo, é claro, do que Putin quer. Putin tem noção do perigo, ou ele se sente bastante satisfeito com a competição nuclear? Cynthia, qual é a sua opinião? Bem, eu realmente quero retomar o que o governador Brown disse sobre a falta de conscientização em relação ao perigo nuclear. Também quero mencionar que ele falou sobre Bill Perry anteriormente. Fiz um filme em que entrevistei os principais especialistas nos Estados Unidos e na Rússia sobre perigos nucleares em 2017, incluindo Gorbachev e Perry, entre outros. Esses dois realmente tiveram maior impacto em mim. William Perry disse algo que abordou diretamente a questão do perigo nuclear.
Ele afirmou que hoje estamos em maior risco de algum tipo de catástrofe nuclear do que estávamos durante a Guerra Fria. No entanto, a maioria das pessoas está felizmente alheia a esse perigo, porque não o entendemos e não fazemos nenhum esforço sério para reparar a hostilidade entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, estamos nos permitindo caminhar sonâmbulos para outra catástrofe. Precisamos acordar. E eu acho que é esse sonambulismo. Sabe, eu cresci durante a Guerra Fria nos anos 1980 e estava envolvido nesse trabalho naquela época. Havia aquele medo da guerra nuclear, a compreensão, a preocupação, o movimento em larga escala de pessoas de todas as idades e origens que temiam a guerra nuclear e queriam ver o mundo mudar, chegar a algum acordo diferente, e o que aconteceu de forma notável entre Reagan e Gorbachev. Ninguém jamais teria sonhado que fosse possível quando Reagan chegou ao poder, porque ele chegou ao poder com a ideia de paz através da força e embarcou na maior expansão de armas nucleares da história até aquele momento. Era o império do mal, e era uma época muito assustadora. Então, acho que esse elemento de sonambulismo precisa ser abordado de alguma forma. Quero voltar a uma resolução que foi aprovada no outono na ONU, para criar um painel científico, para produzir um relatório examinando as consequências da guerra nuclear. Acho que quando você desperta as pessoas para essas consequências e fala sobre inverno nuclear e coisas do tipo, e as pessoas entendem o que são, você tem uma melhor compreensão do que está acontecendo. De qualquer forma, com essa resolução, 144 países votaram a favor, 3 contra, um deles foi a Rússia e 30 se abstiveram, incluindo China e Estados-Unidos. Então, realmente, acho que precisamos criar um movimento para divulgar essa informação, porque de baixo para cima, assim como de cima para baixo, isso pode ser impulsionado e abordar as questões econômicas. Os interesses que estão lutando contra esse tipo de projeto de lei, aquele projeto de lei mencionado, você sabe, desempenharam um papel enorme. O lobby dos ICBMs e o complexo industrial militar desempenharam um papel enorme em nos manter onde estamos, os lobbies em Washington, você sabe, impactando o Congresso. Então, acho que tenho esperança. Na verdade, tenho muita esperança, governador Brown, Bill e Pascal, de que realmente temos uma chance agora de tentar fazer algo. Mesmo que haja obstáculos, e mesmo que haja essa questão de se a China precisa ser incluída, isso é uma preocupação para mim. Então, o acordo pode desmoronar. Mas eu realmente acho que, e Putin disse que está interessado, você sabe, ele está interessado em ter a conversa. Então, acho que temos uma chance. E há também um impulso mundial para isso. Não vamos esquecer que temos o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares na ONU, que está em vigor, e tem mais de 50 Estados-partes. Portanto, há um grande grupo de países no mundo que gostaria de proibir completamente as armas nucleares e se livrar delas. Agora, isso provavelmente não vai acontecer. Sabemos que os 5 grandes que as possuem e os outros 4 que as possuem ilegalmente não querem isso. Mas, Bill, você acha que há razão para ter esperança de um impulso em direção a talvez não proibir completamente as armas nucleares, mas conseguir um novo quadro sob o qual os Estados Unidos, a Rússia e a China possam, talvez até reduzir, se não limitar, suas ogivas nucleares? Bem, eu sou a favor da esperança. E eu acho que sim, concordo com a Cynthia. Fizemos avanços extraordinários em certos momentos da história, como nos anos 80. Havia medo, mas também havia alguma organização. Algo que as pessoas podiam fazer com seu medo, como a campanha do congelamento e o movimento europeu de desarmamento nuclear. Acho que esses dois juntos foram o que mudaram as coisas. Na verdade, na segunda candidatura de Reagan, alguns de seus burocratas estavam dizendo: bem, você sabe, isso é algo importante, senhor presidente. Isso não é apenas um bando de pacifistas. Estas são as igrejas tradicionais. Esse é um movimento que pode custar-lhe politicamente. Ele saiu meio que de forma dupla.
Uma era, bem, Star Wars vai te proteger. Mas a outra era que ele não começou realmente a pensar em reduções nucleares políticas. Então, sabe, ter um presidente que estava brincando sobre o bombardeio, começar em 5 minutos, acabando com reduções nucleares, até mesmo falando sobre eliminação nuclear por completo, foi apenas um exemplo de que se as pessoas se concentrarem, podemos avançar muito rapidamente. Acho que um dos problemas agora é que há múltiplas ameaças ao clima, a pandemias. Acho também que há uma sensação geral de que as pessoas não têm controle sobre suas vidas ou capacidade de mudar qualquer coisa que o governo faz. Acho que é preciso lembrar as pessoas que fizemos progressos incríveis no passado, contra grandes dificuldades, e também que precisamos superar o individualismo que diz, bem, nada do que eu faço vai importar. Bem, não, são as pessoas aos milhões que importam. Mas cada uma delas tem que se comprometer a fazer algo. Então é quase como um retreinamento de nós mesmos para sermos cidadãos mais ativos. E algumas pessoas, eu acho, é quase como se, quando você expressa esperança, você é descartado como ingênuo. Mas o que é ingênuo é manter essas coisas por perto e assumir que não serão usadas novamente. Então os coins são os ingênuos, e é por disso, eu acho. Cíntia, para que você quer dizer algo? Bem, eu só quero falar sobre o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, porque é uma daquelas coisas que você sabe, quando eu ouvi falar pela primeira vez na Comunidade de Segurança Nuclear, eles disseram que isso nunca iria acontecer. Isso nunca vai acontecer, esse tratado. E então, quando aconteceu em 2017 e foi aprovado na ONU e adotado por 122 países, ele foi aprovado. As pessoas disseram que nunca seria ratificado, e então nunca entraria em vigor. Nunca vai entrar em vigor. Então entrou. E eu só quero dizer que eu estou realmente, minha organização, Mulheres Transformando sob seu legado, somos parceiras e estou orgulhosa de ser parceira da ICANN. Realmente, o tratado é o maior raio de luz e esperança para mim e me mantém neste trabalho. 73 estados ratificaram o tratado e 94 o assinaram, e assim está conseguindo mais signatários. Ele estabelece um padrão, cria um tabu e estigmatiza o uso de armas nucleares. Uma das maneiras pelas quais obteve reconhecimento na ONU foi construída sobre uma série de conferências que realmente analisaram as consequências humanitárias catastróficas das armas nucleares, o que nos remete à ideia de apenas precisar acordar do sonambulismo e para que as pessoas entendam o que está em jogo. Sim, e eu acho que também as grandes potências tentam dizer, oh, estamos fazendo isso pelo mundo, estamos construindo estabilidade para o mundo, e o resto do mundo simplesmente diz, não, não queremos isso. E então eu acho que isso é um grande avanço, embora, é claro, não tenhamos conseguido que as grandes potências se desarmem, mas isso vai exigir trabalho internamente nesses países, assim como essa norma internacional. Mas você sabe, muito do controle de armas está em Washington, meio que. Governador Brown? Arms controllers in Washington kind of dismissed the whole idea of the nuclear ban treaty until it came into force, at which point they made it sound like they had supported it all along. So there's, everybody loves a winner. But it would be nice if they had supported it, along the way. Governor Brown? Well, I think things can change. Bem, eu acho que as coisas podem mudar. Você sabe, como um caleidoscópio, pode mudar um pouco e o padrão muda. Não faz muito tempo que Kissinger, Shultz, Perry e Nunn escreveram uma série de artigos pedindo, não sei se era a abolição total, mas era o movimento em direção à abolição das armas nucleares. E era sério e havia esperança. Eu conversei com Bill Perry nos últimos meses, ele estava muito esperançoso naquela época. E então simplesmente se dissipa. Então, há movimentos na história que são misteriosos. Mas o fato de haver um tratado de proibição reflete isso. Um sentimento global contra as armas nucleares. Very global, strong global sentiment against nuclear. And the fact that you had Shultz
E o fato de você ter Schultz e Nunn e os outros dois mostra que as pessoas podem entender que a armamentação nuclear é irracional. Eles não entendiam no início, mas está começando a ser compreendido. Na verdade, é compreendido, eu acho, pela Rússia, pelos Estados e pela China. É por isso que votaram para se abster ou contra a ideia de estudar quais são as consequências nucleares. Que tipo de mente racional diz eu não quero saber sobre as consequências? Por favor. Bem, isso é um medo de que haja algo aqui, isso é um horror. E se esta comissão puder tornar esse horror mais evidente, podemos fazer algum progresso. O fato é que questões nucleares são mantidas em silêncio, confinadas a uma pequena caixa preta para os especialistas, e 99,99% das pessoas não recebem informações, não têm exposição, não sentem o perigo nuclear. Mas elas podem. E assim, a ICANN está mobilizando a comunidade global, o estudo das consequências, e agora o inverno nuclear está recebendo uma segunda revisão. Neste momento, acho que a ciência é muito clara ao afirmar que eles não têm certeza. Havia mais confiança há 30 anos. Oh, uau, você tem um inverno nuclear. Bem, então isso era... E as pessoas minaram isso e disseram, bem, você não pode provar. Eles apresentaram algumas objeções. Mas estudos posteriores mostram que isso é plausível. Você sabe, nada é certo na vida. Mas se é plausível que você possa perder bilhões, então o que diabos você está fazendo? Quero dizer, só há uma maneira de lidar com isso, não pensar sobre isso. Então é muito irracional parar qualquer compreensão das consequências da guerra nuclear. Mas isso é algo em que podemos trabalhar. Apenas esfregue isso na cara das pessoas. Isso é um horror, e devemos fazer algo a respeito. Cada vez mais esse sentimento pode ser gerado. E quem sabe, talvez isso possa até mover Putin e Trump. Eles têm alguma racionalidade. Isso não é irracional. O jogo nuclear é como se houvesse algum feitiço lançado sobre a humanidade. Não faz sentido. E ainda assim, eles estão gastando dezenas de bilhões todos os anos nisso. Sabe, a questão é que este é o único ponto em que acho que todos podem concordar. Seja você chinês, russo, americano, ganês, tanzaniano, malaio ou japonês, todos gostamos de estar vivos. Quero dizer, não somos suicidas como espécie. Então a questão é como entrar em um caminho virtuoso, onde não nos destruamos acidentalmente, como um planeta de 8 bilhões de pessoas. Estamos nos aproximando da marca de 90 minutos. Gostaria de dar a todos um último comentário de 1 minuto sobre o que ouviram e discutiram, o que acham importante. Começamos com o governador Brown, depois vamos para o Bill, e a Cynthia tem a última palavra. Governador Brown. Eu diria que vozes claras são mais necessárias do que nunca. A cacofonia que vem de Washington, toda a desinformação e confusão sobre o que estamos lendo, torna tudo mais difícil. É por isso que você tem que manter as coisas simples. E é muito simples afirmar que o perigo nuclear é real e não é do interesse de ninguém. Então, vamos fazer algo a respeito. Acho que Trump, não digo que é certo, mas é possível que ele e Putin possam chegar a algo. Só gostaria que mais pessoas no Congresso pudessem dizer algo, fazer algo, estimulando outras pessoas, sejam as igrejas, os presidentes das universidades, ou senadores ou congressistas. Eles deveriam estar falando sobre o perigo nuclear e incorporando isso no acordo maior entre os Estados Unidos e a Rússia. Raspil. Bem, eu acho que temos que agir com esperança em vez de medo. Temos que deixar de lado a indiferença que diz que não podemos mudar as coisas. E não é como se as grandes potências tivessem que ser as melhores amigas. Se você reconhecer que essa ameaça nos ameaça a todos, elas poderiam competir em outras áreas e ainda assim tentar cuidar disso. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Acho que muitas pessoas ou não entendem o perigo nuclear ou acham que é teórico em comparação com as coisas que estão bem na frente delas. Então, de alguma forma, temos que mudar essa consciência. Eu concordo.
I agree. And E Cíntia, as últimas palavras são suas. Well, I couldn't agree more, and Bem, eu não poderia concordar mais. Só quero dizer que, para mim, passei pelo alarme falso no Havaí em 2018. Recebi a mensagem de texto que todos nós recebemos no Havaí, mais de 1 milhão de nós. Ameaça de míssil balístico a caminho do Havaí, procure abrigo imediato. Isto não é um exercício. Essa foi uma experiência que mudou minha vida. Eu tinha acabado de ser acordado por Gorbachev e Bill Perry e todos os outros entrevistando-os. Mas passar por isso e realmente ter a experiência de pensar que você vai ser atingido por um míssil nuclear tornou isso real para mim de uma forma que nunca desaparecerá até nos livrarmos das armas nucleares. Em Hollywood, desempenhou um papel enorme nos anos 1980 em termos de despertar as pessoas. Então, acho que existem maneiras de despertar as pessoas. Eu não gostaria que nem tivesse que passar pelo que eu passei para acordar, porque passei aqueles 38 minutos correndo para o abrigo e tentando preparar minha família para sobreviver ao ataque nuclear. Mas acho que podemos encontrar maneiras criativas de despertar as pessoas. E isso realmente faria diferença se tivéssemos essas condições acontecendo em todo o mundo novamente. E então os líderes se levantando para a ocasião. Para terminar com uma nota de esperança, podemos fazer isso novamente. Se fizemos isso naquela época, podemos fazer agora, mesmo que seja um tempo diferente. Palavras sábias. E precisamos ser realistas sobre as armas nucleares, sobre o quanto devemos temê-las. Gostaria de agradecer a todos vocês por suas contribuições maravilhosas e suas análises. E gostaria de agradecer a Katrina Vanden Heuvel e a ACRA, a organização que nos reuniu para discutir isso. Continuaremos no assunto, e obrigado pela minha parte, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Thank you. Obrigado, Pascal. Muito obrigado. Muito importante.